Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de formação nos estudos de Direito Tributário. Hoje nós vamos conversar sobre mais alguns princípios e desde já te convido, você que nos acompanha, deixar seu like, ativar o sininho das notificações, deixar também nos comentários sugestões, dúvidas que vocês possam vir a ter a respeito do tema desse vídeo ou de algum outro tema que você tenha dúvida ou queira ver no canal. Deixe seu comentário para deixar mais participativo essas formações. Pois bem, vamos então iniciar esse vídeo apresentando um outro princípio novo para vocês, bastante conhecido do direito tributário, o princípio do não confisco. O que seria esse princípio? Está presente no artigo 150, inciso 4 da nossa Constituição Federal, e ele diz respeito a uma vedação, a uma proibição que se dá para o Estado de não confiscar os bens dos seus contribuintes, os bens de empresas. E como nós podemos entender esse confisco? Qual é a forma de nós compreendermos que ele está acontecendo? Conforme a definição que nos traz a doutrina, os estudiosos do direito tributário, não confisco se caracteriza com a exigência, com a cobrança de tributos, de tal forma que torne inviável tanto a existência como o desenvolvimento da pessoa física ou da pessoa jurídica. Aliomar Baleeiro, doutrinador tributarista, vai nos dizer que o não confisco ele tem a característica de absorver, de tomar para si até mesmo aquilo, os valores da propriedade de uma forma considerável, de tal modo que torne inviável justamente esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento financeiro da pessoa física ou da pessoa jurídica. E eles nos traz duas observações a respeito do princípio do não confisco. Nós encontramos nos estudiosos, na jurisprudência, ou seja, no entendimento dos tribunais, a respeito de que nós não olhamos o não confisco somente no tributo em si, aquele tributo específico, individualizado, incidindo sobre o patrimônio da pessoa. Mas também nós vemos o conjunto, a carga tributária. Quando nós analisamos que toda a carga tributária é de tal modo pesada que torna inviável o desenvolvimento de qualquer que seja, é cobrado de forma demasiada os tributos, de forma grandiosa, os valores que são retirados do contribuinte tornam difícil até mesmo a sua existência, a sua condição enquanto cidadão. Yves Gandra, estudioso de direito tributário, nos vai trazer também que isso pode acontecer por meios indiretos, que é justamente essa questão de você colocar pequenas quantidades, tributos não tão cobrados de forma não tão pesada, mas que ao total, no somatório de toda a carga tributária, você vê um efeito confiscatório dos tributos. A jurisprudência, o entendimento dos tribunais, já nos traz uma outra característica do princípio do não confisco e diz respeito às multas. Os tribunais, sobretudo o STF, Supremo Tribunal Federal, entende que as multas elas têm esse efeito confiscatório quando ela é cobrada num percentual de valor igual à obrigação principal, ao valor daquele patrimônio. Por exemplo, um percentual de 100% do valor do bem ou superior a 100%. E aí já se vê que isso não tem uma característica de uma multa, mas sim de uma obrigação principal, poderia-se dizer, paralela. E isso é considerado confisco pelos nossos tribunais. Além disso, as moratórias, ou seja, as multas de atraso, elas também não podem exceder o valor de 20%, sob pena de ser considerado confisco, sob pena de ser considerado essa expropriação do patrimônio do indivíduo, patrimônio do contribuinte. Também podemos observar que 4 impostos fogem a essa regra, quais sejam o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto sobre Importação, Imposto sobre Exportação e o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Eles não se encaixam no princípio do não confisco, as suas alíquotas, os seus percentuais não se encaixam
no princípio do não confisco, porque eles têm uma função extrafiscal. Eles não estão ali simplesmente para não somente arrecadar, mas regular até mesmo o mercado, fazer estímulos indiretos a fim de não somente arrecadar, mas controlar o mercado. Outra observação são duas súmulas famosas do Supremo Tribunal Federal, súmula 70 e súmula 323. Na súmula 70 vem a proibição de que os estabelecimentos sejam fechados como forma de coagir o proprietário a pagar um tributo. Você não pode fechar um estabelecimento sob esse pretexto para exigir um tributo, para exigir o pagamento desse tributo. Enquanto a súmula 323 já vem nos trazer uma proibição de que mercadorias sejam apreendidas, sejam retiradas da posse do contribuinte que está com aquela mercadoria, ou mesmo uma transportadora que esteja com aquela mercadoria, e dela ser apreendida com a finalidade, com o objetivo de que sejam pago um tributo que está sendo devendo, na qual está pendente de pagamento, como uma exigência. Veja, a apreensão de mercadorias não é proibida, mas é proibida com o sentido de exigir que um tributo seja pago. Eu só vou liberar esta mercadoria se houver o pagamento do tributo. Os tribunais, no caso STF, encontram aqui o princípio confiscatório, o princípio do não confisco. Há aqui uma retirada da propriedade, do patrimônio do indivíduo de forma arbitrária. Outro princípio que trazemos é o princípio da liberdade de tráfego. Enquanto não confisco tinha uma característica mais patrimonial, liberdade de tráfego também vai até o patrimônio, abrange o patrimônio do indivíduo, mas também se refere às pessoas. Esse princípio diz respeito a uma proibição, a uma vedação de se estabelecer limites para a circulação de pessoas, de bens, de mercadorias, de tal modo que isso se faça por meio de tributos intermunicipais e interestaduais. Um exemplo disso é eu cobrar um tributo para você entrar e sair de um município, ou mesmo cobrar um tributo para que você atravesse uma fronteira de municípios ou de estados. Eis a característica do intermunicipal e interestadual. Você cobrar esse tributo para essa circulação de bens e de pessoas. E isso encontra como um objetivo da própria República, no início da Constituição, em que ele se coloca justamente essa liberdade. No artigo 5º também encontramos a liberdade de ir e vir, a liberdade de circulação das pessoas e dos bens, a liberdade de comércio. Ou uma característica interessante, e que aqui colocamos para cada um de vocês, dentro desse princípio da liberdade de tráfego, seria justamente a cobrança do pedágio, a famosa cobrança do pedágio. O pedágio seria uma limitação do tráfego? Os tribunais entendem que não, que o pedágio ele tem uma característica que coloca ele como tarifa, diferente da taxa, porque a taxa tem uma característica de ser obrigatório o pagamento, uma vez que é ofertado aquele serviço, uma vez que é ofertado aquela situação, aquele ato por parte do Estado, você se vê obrigado a pagar, enquanto a tarifa não. Ele não tem esse caráter compulsório. Você usa se quiser, você paga. Se você usar, se você não usar aquele bem, se você não usar aquilo que está à disposição, não será cobrado o pedágio. Então, o pedágio não seria uma limitação ao poder de tributar, ao poder de liberdade de tráfego. Uma vez que também o pedágio tem a característica de ser usado para conservar as vias públicas. Poderíamos colocar também uma pergunta que surge bastante sobre o pedágio. Mas se houver somente uma via única de acesso àquele lugar, então o pedágio ele se torna aqui obrigatório a ser pago? Esse assunto gerou várias discussões e foi solucionado, salvo engano, no ano de 2014, pela ação direta de inconstitucionalidade número 800 do STF, de que o pedágio, ainda que seja uma via única de acesso, não tenha uma via alternativa, ele não perde a característica
de ser uma tarifa. Ele não perde a característica de não ser compulsório. Ele é não compulsório, porque o pedágio ele é justamente voltado para isso. O pedágio não é uma coisa que você é obrigado a pagar. E aqui eles se fecham, o entendimento do STF se fecha a essa característica do pedágio. Ele não é taxa, ele é tarifa, porque ainda que haja uma via única, é a sua natureza. A natureza do pedágio é de que ele não é obrigado a ser pago, e assim entendeu o STF, o que não se torna então um impeditivo da liberdade de tráfego. Assim entendeu o Tribunal do Supremo Tribunal Federal, e essa discussão até hoje ainda é levada, embora já pacificada, tanto pelos tribunais quanto pela própria doutrina, embora haja discussões. Por esse vídeo é só, apresentamos esses dois princípios a cada um de vocês. Espero que venham sendo proveitosos para cada um de vocês, aprender um pouco. Espero continuar ajudando vocês a entender um pouco do direito tributário. Um abraço a cada um de vocês, estudem bastante também e salve Maria!